Fala, meus bitzinhos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Luiz Henrique aqui de novo para mais uma aula do Mine Bytes. E no vídeo de hoje nós vamos ensinar, aprender e conhecer os blocos de repetição, que também são conhecidos como blocos de loops ou laço de repetição, certo? Eles são responsáveis por repetir ações, né? Então, em vez de a gente escrever 500 vezes o mesmo bloco, a gente coloca ele dentro de um laço de repetição e pede para ele ficar executando quantas vezes nós quisermos ou até que determinada condição seja satisfeita. Por exemplo, no caso de pedir uma quantidade de vezes, imagine que eu peço para o nosso querido amigo, cadê ele aqui, ó, o nosso querido amigo agente plantar 3 mudas de uma árvore espaçadas por talvez, sei lá, 2 blocos de espaço, certo? Então, ele vai ter que repetir o comando de plantar 3 vezes. Ele já sabe quantas vezes ele vai ter que plantar antes de ele entrar no laço de repetição. Mas agora imagine que eu peço para ele ir plantando uma muda, andar um bloco para frente, uma muda, andar um bloco para frente, plantar uma muda, até que ele não consiga plantar, ou seja, até que o bloco da frente não seja uma terra, certo? E esses tipos de informações, como a quantidade de vezes, a condição para ele continuar plantando ou não, são coisas que o nosso problema vai fornecer para a gente. Nós vamos elaborar um algoritmo e finalmente conseguir resolver o nosso problema, certo? Então, por isso é muito importante compreender as nossas necessidades, analisarmos com tranquilidade e executar de maneira eficaz os nossos comandos, certo? Vamos ver como se aparentam, como são os blocos de repetição no Minecraft. Agora sim, nós temos um espaço para a gente pôr a mão na massa, deixar a conversa de lado e ver como realmente ficam, como são e onde moram esses blocos de repetição. Então vamos criar um projeto novo com o nome de loops para a gente poder conhecer eles, né? Todos os blocos de repetição têm essa cor verde aqui do iniciar, que inclusive é um bloco de repetição. Então, toda vez que iniciar, ele vai fazer uma coisa, tá? Esses blocos, então, ó, são verdes e todos eles, nesse espacinho no meio, é onde a gente vai colocar os blocos que vão repetir, né? No iniciar eu já falei, o sempre, ele vai repetir para sempre, até que você peça para ele parar. O pausa, ele vai dar uma descansada. O repetir 4 vezes é quando a gente já tem uma noção de quantas vezes vai acontecer. Uma noção não, quando a gente sabe exatamente quantas vezes vai repetir os comandos que estão ali dentro. O enquanto, ele vai fazer enquanto uma condição for verdadeira. Então, por exemplo, enquanto tiver terra na frente, ele vai plantar. Quando não tiver, ele vai cair para fora, certo? Os próximos blocos de repetição vão trabalhar com é, variáveis, né, como o índice, vão trabalhar com elementos de uma lista, são algo mais complexos que a gente vai ver posteriormente, tá? Já o bloco parar e o continuar vão alterar a maneira como que o bloco está repetindo as coisas. Então ele para ou pula, tá? Esse último a gente vai ver depois, ok? Mas vamos fazer naquele exemplo lá da árvore, né? Acho que era para plantar 3 vezes, né? Então vou toda vez que eu digitar árvore no chat, então ele vai fazer esse comando. E vamos repetir quantas vezes? 3, né? É 3. Uma coisa, eu quero deixar que o nosso agente sempre faça perto da gente. Então, eu vou teletransportar ele para a gente. E agora, no começo, eu quero orientar ele para a esquerda. Então, eu vou deixar aqui. Vou explicar aqui para vocês, ó. Então, ele está aqui virado para lá, certo? O que que eu quero que ele faça? Quando eu estiver, por exemplo, aqui no canto da sala, ele vai ter que vir de lá até aqui e ele ainda vai estar virado para lá. Eu quero que ele vire para cá e comece a plantar nessa fileira e nessa ordem. Por isso que eu estou pedindo para ele teletransportar e depois para ele virar para a esquerda, tá? Aí lá dentro do laço de repetição, a gente tem que pedir para ele colocar alguma coisa. E colocar que coisa? Exatamente. Então a gente tem que definir o slot, né? Qual é o objeto que ele tem que pôr. Ok? Então, o que que ele vai fazer?
Depois que ele vier para mim e virar para a esquerda, ele vai repetir 3 vezes, né? Ativar o slot e colocar para frente. E aí depois ele vai ter que andar, certo? Então, nossa, gente, eu não lembro agora quantas vezes era, mas vamos colocar para ele andar 4, né? Então vamos entender o que significa fazer ele andar 4 blocos para frente, ok? Né? Ver como que isso vai ser na prática. Então, por exemplo, lá quando eu estiver no meu cantinho e ele vier para mim, ele vai contar esse bloco, certo? Aí ele vai andar 4, 1, 2, 3, 4. E aqui ele vai plantar a árvore, certo? Mas eu acho que era um 2, né? Mas tanto faz. Vamos alterar aqui então, ó, para 3, que aí ele coloca o bloco, anda 3 e depois ele coloca o bloco novamente. Então, para isso a gente precisa que ele ande 3, certo? E vamos ver como que isso está ficando, né? Ó, repete 3 vezes, a gente coloca, anda para frente e move 3, né? Vamos apertar no botãozinho verde e ver como que isso está funcionando. Então, ó, eu estou aqui no meu cantinho, vou abrir o chat e executar o comando árvore, né? Ah lá, ó. O nosso agente veio, mas ele não colocou nada. Tá vendo? Eu pedi para ele selecionar o slot, mas ele não colocou nada. Por quê? O agente está sem blocos para posicionar nesse slot. Então a gente tem que entregar a muda para ele, né? A gente tem que falar para ele qual que é a muda, né? Ah lá, ó. A gente fala para ele colocar ativar o slot, andar para frente e mover. Então a gente precisa entregar a muda para ele. Se você clicar nele, ó, esse é o slot 1. Então, a gente abre o inventário, pega uma muda bem bonita. Vamos pegar essa de cerejeira, acho ela muito bonita, linda. E repare que você tem que colocar exatamente no slot 1. Se você colocar no slot 2, não vai funcionar, porque ele tem que estar exatamente no slot 1, ok? Como agora ele já está virado para lá, eu nem vou pedir para ele virar para a esquerda, tá? Já vou até tirar esse comando aqui, porque senão ele vai virar para a parede, cara, e vai querer empurrar para a parede. Então, ó, como ele já está nessa direção que eu quero, eu não vou pedir para ele virar para a esquerda, tá? Aí agora vamos executar o comando novamente para ver como que vai ficar. Então ele vai teletransportar para a gente. Eu acho que tem que... esqueci, ó. Tem que apertar no botãozinho, gente, não esqueçam. Então, ó, vamos de novo. Abrir o chat, digitar árvore. Aí, ó. Agora sim, ó. Então, ó, ele plantou ali, ó. Plantou a muda, andou 3. No terceiro ele plantou a muda, andou mais 3 e plantou a muda novamente. Olha só. É assim que funciona. E aqui ele parou, porque ele plantou primeiro, andou, e aí, quando ele plantou pela terceira vez, ele parou. Já que ele sabia que tinha que repetir o comando apenas 3 vezes. Né, gente? Olha que coisa bonita. Belezura. Nós já vimos então quando a gente já sabe. E quando nós não sabemos quantas vezes vai acontecer, né? Então vamos pedir para ele plantar árvores nessa grama aqui até ele encontrar um bloco que seja diferente de terra. Vamos fazer já, colocar aqui, ó, colocar umas madeiras aqui, para quando ele encontrar madeira, ele parar de colocar as mudas, ok? Então ali, colocar uma aqui. Eu acho que essa fileira aqui, ó, tá 100. Mas eu vou deixar uma 100 para a gente ver como que fica quando ele não encontra uma madeira, certo? Então vamos ver, ó, criar um novo comandinho aqui para esse novo caso, né? Vamos chamar ele de vai, que aí ele vai até, né? Então, ó, vamos fazer o mesmo procedimento. Vou fazer para ele teletransportar para a gente. Agora a gente vai pegar o laço de enquanto uma condição for verdadeira, porque a gente tem que verificar se tem ou não a Terra. E olha, ó, testar em que posição. Esse que é o mais interessante. A gente vai ter que somar duas posições. A gente vai pegar a posição do nosso agente e tirar um da altura. Então, pegar a posição de baixo, certo? Como que a gente faz isso? A gente vai lá, ó, em posições, pega a posição de mundo e subtrai um de altura, que é o do meio. Então, a gente vai deixar -1, tá?
a gente vai tirar 1 de que posição? Da posição do agente. Então, a gente pega lá, ó, agente e posição. Então, o que ele vai fazer? Ele vai, quando digitar vai, ele vai verificar se tem terra na posição do agente com menos 1 de altura, ou seja, embaixo do agente. Aí, se isso for verdade, e enquanto isso for verdade, até que seja mentira, ele vai repetir várias vezes de ativar o slot 1 e colocar. Só que dessa vez a gente vai pedir para ele colocar para baixo. Qual a diferença? Exatamente o bloco que está abaixo dele e não o da frente, ok? Então, ó, por exemplo, aqui ele vai ficar o bloco de madeira ou de terra e não o de madeira, ok? É o de terra. Por isso que a gente está falando que vai ser para baixo, ok? E aí a gente vai pedir para ele mover para frente. Então a gente vai fazer assim, ó. Ele vem na minha posição, vai colocando, 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 colocando até encontrar uma madeira. Se ele encontrar uma madeira, aí ele não vai colocar a muda, ok? Então vamos vir, ó, aqui, ó, na posição, abrir o chat e digitar o comando vai. Ah lá, ó. Quando ele encontra a madeira, ele não coloca a muda. Mais uma vez. Ele vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, até encontrar madeira. E se não encontrar uma madeira, Luiz, o que acontece? Ele vai correr até não parar mais. Nesse caso, né, ele vai correr até encontrar a parede. E mesmo parado, ele vai tentar colocar, tá vendo? E ele não vai encerrar o laço de repetição. Vai que ele vai fazer isso todas as vezes, certo? Então, por isso a gente tem que teclar a tecla C para abrir o make code e quebrar o comando, certo? Executar ele de novo, para aí sim poder mostrar outros exemplos, né? Olha lá, ó. Outra vez, ele vai indo até encontrar uma madeira. Encontrou a madeira, parou. Beleza? E se eu colocar aqui? Se eu chamar ele em cima da madeira? Aí, ó, ele já não coloca, porque ele já identificou que embaixo dele é um bloco de madeira. E aí ele não coloca. Certinho? Muito bem, agora que a gente já mexeu com o loop, né, com os laços de repetição, com os blocos de repetição, a gente pode fazer uma coisa mais legal, fazer eles brincarem com variáveis, afinal de contas é muito útil usar variáveis com laços de repetição. Seja para contar quantas vezes a gente fez, seja para fazer ele somar 2 a cada vez, seja para fazer o nosso, a gente andar, né, a gente uma quantidade de blocos para frente. Então a gente consegue ir alterando esses valores, né? Mexendo com variáveis dentro dos laços, né? Para isso a gente vai precisar criar uma variável que eu já criei, chamada valor. Vamos fazer uma funçãozinha aqui, ó, que toda vez que a gente chamar, a gente vai alterar ela dentro de um laço de repetição, ok? Vou chamar ela de var. E a gente precisa primeiro atribuir um valor, né, para a variável, para começar a trabalhar com ela. Então, ó, vamos definir um valor. Vamos escolher um número aleatório, tá? De 0 a 10. Aí a gente fica imparcial. E vamos apresentar. Isso é muito importante, né? A gente sempre vê o que está acontecendo. Então, vamos dizer o valor. Só que a gente vai fazer isso 4 vezes. Então, a gente precisa colocar dentro de um laço de repetição que saiba quantas vezes a gente vai fazer. Então, por isso a gente usa o repetir 4 vezes. Vamos ver, então. Ele tem que sortear 4 números e apresentar quando eu digitar var no chat. Olha lá, ó, 0177. Ele sorteou 4 vezes e apresentou 4 vezes. Outros 4 números. Ok. A gente pode fazer de uma maneira diferente. A gente pode sortear um número e ir alterando ele cada vez que a gente passar pelo laço de repetição. Então a gente define um número, apresenta ele para a gente saber qual foi o número que ele escolheu, e a gente vai somar um, tá? Que a gente altera o valor por um. Então a gente vai, cada vez que repetir, a gente vai somar um valor. Vai somar um ao valor, tá? E a gente apresenta na tela também para ficar bonitinho. Então, ó, vamos ver. Ele vai escolher um número e vai somar um, lá, 4 vezes. Então, 9, 10, 11, 12, 13. A gente também pode fazer o inverso. A gente pode pegar o número
e subtrair 1. Então, a gente faz menos 1, sorteia um número e ele vai tirar 1 4 vezes. Olha lá, ó, 0 menos 1 dá menos 1, aí vai menos 2, menos 3 e menos 4, certo? Mas a gente pode fazer uma coisa bem mais legal do que só ficar alterando o número e apresentando ele para a gente ver, né? A gente pode fazer o nosso agente depender dessa variável e a gente alterar esse valor de variável. Então, a gente, ó, vamos começar colocando o valor para 0, certo? E cada vez que a gente passar pelo laço, a gente vai somar 2. Então, começa com 0, no primeiro laço ele vai para 2, depois ele vai para 4, né? Soma 2 ele vai para 4, soma 2 ele vai para 6, soma 2 ele vai para 8, e aí ele cai fora. O que a gente vai fazer com esse valor? Que cada vez está aumentando de 2 em 2. A gente vai fazer o agente mover para frente nesse valor, certo? Então ele sempre vai mover 2 blocos a mais do que da última vez. A gente pode também falar para ele virar para a esquerda, para a gente poder ver a diferença. Que senão, se fosse fazer ele andar reto, ia ficar complicado. A gente não ia conseguir ver, né? A gente pode apagar esse aqui, porque a gente não vai precisar. Ali, ó. Então a gente define o valor e 4 vezes. A gente vai somar 2 no valor. Então, da primeira vez ser 0 mais 2 vai ser 2 e assim por diante. Ele vira para a esquerda para a gente poder ver e move para frente. Ok? 4 vezes, não esqueçam. Vamos fazer isso lá fora, porque aqui dentro vai ficar bem apertado. Então eu vou colocar aqui, ó, para ele se aproximar da gente, para ele teletransportar para a gente, certo? Aí define o valor e faz tudo o que ele tem que fazer. Vamos lá fora, que aqui o espaço está bem apertado. Passar pelo porquinho, pela vaquinha, pegar um espaço bem grandão aqui. Vamos dar uma olhada ali, ó, a nossa sala de aula por fora. E vamos executar o comando, né? Vamos ver como é que ficou. Vamos digitar var no chat. Nossa, ele foi mais rápido do que eu. Vamos fazer o seguinte. Vamos executar de novo. Mas se eu executar de novo, ele vai vir pra mim e eu vou acabar perdendo ele de vista de novo, né? Vamos tirar ele teletransportar pra gente, porque agora como ele tá aqui fora, não vai ter problema. E a gente consegue ver melhor, né? Então vamos voar um pouquinho aqui e ver como que vai ficar. Digitar var no chat. Anda 2, vira. Anda 4, vira 6 e 8. Tá vendo? Para ficar mais visível, a gente pode até apresentar esse valor, né? Ó. Então vamos dizer ali, ó, cada vez que ele soma 2, aí ele vai apresentar ali antes de andar, ok? Vamos executar o comando de novo. Então a gente vai apresentar quantos blocos que ele vai andar. Vai aparecer ali em cima, ó. Andou 2, andou 4, andou 6 e andou 8. Então ele anda 2, vira para a esquerda, anda 4, vira para a esquerda, anda 6, vira para a esquerda, anda 8, vira para a esquerda. A gente pode verificar, né? A gente pode fazer assim, ó. Se for ímpar, você vira para um lado, se for par, você vira para o outro. Como que a gente verifica isso? A gente vai ter que pegar, então, um bloco de condição e verificar se é ímpar ou se é par. Como que a gente tem que fazer isso? A gente tem que pegar e ver o resto da divisão. Imagina assim, um número ímpar. Se você dividir por 2, sempre vai sobrar 1, certo? Um número par dividido por 2, ele nunca vai sobrar 1, ele sempre vai ser 0. Então, se o resto da divisão de 0 por 1, né, o remainder of 0 por 1, for 0, significa que o número é par. Se não, se for ímpar, ele vai ser 1, ok? Então, é esse comando que a gente vai ter que utilizar para poder verificar se ele é par ou se ele é ímpar. Então, vamos utilizar o resto da divisão de 0 por 1, ok? Só que ele é um valor, então a gente tem que verificar. Opa. Deixar ele... Não é para conectar aqui. Aí. Tem que ficar ali dentro, né? Então, ó, vamos lá em lógica, né? Para verificar, ó. Olha lá, ó. Se o número é igual. Então é o seguinte, ó. Se o resto da divisão de 0 por 1 for igual a 0, ele é par, né? Olha lá, ó. Valor, vamos colocar o valor e dividido por 2, né? Se o resto da divisão por 2 é 0, então ele é par. Aí, vamos fazer ele virar para a esquerda. Ok? Caso contrário, se não, ou seja, o resto da divisão é 1, então ele é ímpar, ele vira para a direita, né? Vamos fazer essa brincadeirinha de ir para lá e vir para cá, só que para isso a gente precisa sempre somar 1. Porque se eu ficar somando de 2 em 2, aqui sempre vai ser 0, ok? Né? Então, se for par, ele vira para a esquerda, e se ele for ímpar, ele vai virar para a direita. Então, vamos colocar aqui, ó, de 1 em 1, ok? Para poder ter essa alternância. Vamos executar.
E vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos digitar var no chat. Olha lá, ó. Tá vendo, ó? Uma hora ele vira para a esquerda, outra hora ele vira para a direita. Por quê? Por conta da condicional. Mais uma vez para a gente conseguir ver, ó. Ímpar vira para um lado, par vira para o outro, ímpar para um lado, par para o outro. Ok? A gente usa então essa brincadeirinha aí para a gente poder direcionar ele dependendo da quantidade de vezes. Ok? Então ele fica alternando. Isso é muito divertido, muito prático, tá vendo? Ó? É esse comando que parece gigante, mas não é fácil. É só um laço de repetição com um if dentro, né? A gente pode fazer umas coisinhas mais legais, né? Então, a gente pode fazer enquanto, por exemplo, enquanto uma condição, aí ele vai executar. Vamos começar o valor com 4, com 3, pode ser com 3, melhor, mais rápido. E aí, enquanto esse valor for maior, cadê, ó? Ali, ó. Enquanto a variável valor for maior do que zero, né? Aqui está menor, mas vamos ter que colocar ele para maior. Aqui, ó. Então, ó, aí, ó. Enquanto o valor for maior do que zero, ele vai subtraindo de valor até chegar no zero. Aí ele vai apresentar. E quando ele chegar no zero, aí ele altera o valor para 1 e depois faz todo o processo que a gente já tinha. Ok? Vamos ver lá, ó. Em variáveis, né? Ó. Altera valor. Não. Altera valor. Olha lá. A gente vai tirando 1, alterar o valor para menos 1. Né? Alterando o valor por menos 1. Então ele vai fazer lá até chegar em zero, depois ele repete 4 vezes o processo. Vamos chamar a função novamente. Olha lá, ó. Repara que ali no canto tá tirando 1, ó, significa... Então, ó, ele tirou 3 vezes o valor 1, chegou em zero, e aí depois ele foi para o laço de repetição 4 vezes e executou. Se for ímpar para um lado, se for par para o outro, e apresentou. Parece grande, mas é fácil de entender, né?